Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Marcos, e hoje nós vamos começar o capítulo 7 de Marcos, ok? Então nós estamos estudando desde o ano passado o Evangelho de Marcos. Nós demos algumas pausas para ver alguns assuntos importantes, mas graças a Deus retomamos ao Evangelho de Marcos. E hoje o título do nosso sermão é o perigo da hipocrisia espiritual. O perigo da hipocrisia espiritual. E eu quero começar dessa forma. O termo hipócrita, ela vem de uma palavra grega que se refere a um ator que desempenha um papel no palco de teatro. Tá? Hipócrita é como se fosse um ator, ou é um ator, na verdade. E com frequência ele cobria o rosto com uma máscara. Marcos 7. Todos acharam Marcos 7? Mateus, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 7. Então, o termo hipócrita ele vem de uma palavra grega que se refere ao ator que ele desempenha um papel no teatro. E costumeiramente o que ele fazia? Esse ator ele cobria o rosto com uma máscara e ele começava a perguntar para as pessoas: eu estou sorrindo? Eu estou irritado? Eu estou chorando? Como é que está o meu rosto? A resposta era, continuamente, eu não sei, das pessoas que estavam vendo. Por quê? Porque não tem como saber, porque ele cobria o seu rosto com uma máscara. Então, em outras palavras, a hipocrisia, ela traz uma ideia de alguém que finge ser algo que não é, ocultando a sua verdadeira identidade por trás de uma máscara. Assim como o ator do palco, que interpreta um papel de alguém que ele não é, o hipócrita pode demonstrar uma aparência de piedade, devoção e sinceridade nas suas práticas, enquanto no coração guarda intenções e motivações completamente diferentes. Ou seja, ele mostra uma coisa externamente, mas internamente é outra coisa totalmente diferente. E essa duplicidade ela é frequentemente condenada nas Escrituras, porque Deus ele não olha as aparências externas, mas ele sonda o coração. Ou seja, ele olha para dentro de nós. Eu ainda não estou lendo o texto, tá bom? É só uma introdução. Então não fiquem. Então essa hipocrisia é sempre condenada por Deus todas as vezes que ela aparece. Por exemplo, Jesus ele confronta os fariseus e os escribas todas as vezes que eles vêm falar com Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 27 a 28. Mateus 23, do 27 ao 28, Jesus diz assim, para os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus constantemente chamava os fariseus e escribas de hipócritas. Por fora são bonitinhos, por fora eles são piedosos, por fora eles parecem ser alguém que amam a Deus, mas por dentro eles estão longe de Deus. A hipocrisia, então, ela não se limita apenas à religiosidade dos fariseus, mas é uma realidade presente em qualquer forma de adoração ou vida cristã que não esteja fundamentada, e preste aqui atenção, em sinceridade de coração. Certo? Então, eu posso ser piedoso externamente. As pessoas podem ver, rapaz, o pastor Leandro, ele é um camarada piedoso, ele é um camarada sincero naquilo que ele faz. Mas se o meu coração não for sincero para com Deus, a minha aparência não vale de nada. Porque para Deus o que vale é o coração. Então, se a minha
forma externa não condiz com a minha forma interna, eu sou um hipócrita. Isaías capítulo 29, versículo 13, o Senhor vai dizer assim: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinam o que aprenderam. Então aqui Deus ele denuncia lá em Isaías a devoção, uma devoção superficial, não profunda para com Deus. Em outras palavras, o louvor daqueles homens do tempo de Isaías era apenas da boca para fora, porque o seu coração estava longe de Deus. Quando Samuel ele vai escolher um novo rei de Israel, a mando de Deus, e ele chega na casa de Jessé, Jessé chama os filhos mais velhos, e Samuel olha, esse aqui é o rei. Ele era alto, forte, e o Senhor diz para ele, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Não é esse que eu quero. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o coração, não o exterior. E quando Jessé se depara com a última pergunta de Samuel, tu não tem outro filho, não? Jessé diz, eu tenho. Mas ele está lá no campo cuidando das ovelhas, ele é pequenininho, é uma criança ainda. Traga este. Aí quando Samuel vê, é Davi. E o Senhor diz para Samuel, é este. Samuel então unge Davi como rei de Israel. Então o verdadeiro adorador de Deus, ele não apenas fala sobre a fé, mas ele pratica a sua fé diariamente. Então, a hipocrisia, ela se manifesta quando há uma desconexão no que falamos, do que vivemos. E a Bíblia ela nos ensina isso, é o que o texto de hoje vai nos ensinar. Que não adianta ser apenas piedoso por fora, nós precisamos ser piedosos também por dentro. Capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 1, diz assim: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos vivem conforme ou não vivem conforme as tradições dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filhos e fazem muitas outras coisas semelhantes. Talvez alguns termos aqui vocês não entenderam, como por exemplo corbã, mas eu vou explicar ao longo do nosso estudo. Então aqui, esse episódio aqui, mais uma vez, Jesus entra em embate com os escribas e fariseus, com aqueles homens que deveriam ensinar o povo a palavra de Deus, aqueles homens que
que são líderes religiosos, aqueles homens que o pessoal vê e tem neles uma estrutura de piedade, uma estrutura de alguém que é de fato religioso, de alguém que ama Deus, esses homens costumeiramente tentam descredibilizar o que Jesus está ensinando, porque Jesus está trazendo coisas novas, de fato. Jesus está trazendo coisas diferentes das tradições que eles ensinam, que eles amarram as pessoas nas tradições deles e fazem com que as pessoas cumpram aquilo tal qual eles dizem que devem cumprir. E com isso, como nós vimos em algumas partes, eles desprezam ou anulam a lei de Deus para que as suas tradições, para as suas regras sejam cumpridas. O capítulo 6 de Marcos se encerra ali Jesus curando muitos enfermos. Depois de Jesus ter censurado a dureza de coração, isso nós vimos semana passada, a dureza de coração dos discípulos, porque eles não entenderam o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, e também não entenderam quando Jesus estava caminhando sobre o mar, e Jesus diz, vocês não entenderam porque vocês são duros de coração. Jesus então censura essa dureza, essa incredulidade, essa falta de maturidade dos discípulos, e depois disso ele começa a curar várias e várias pessoas. Eles vão para Genezaré, e Jesus começa a curar várias pessoas. E aí então se encerra o capítulo 6 de Marcos. E agora, no capítulo 7, Marcos volta a sua atenção para um novo embate, para um novo conflito entre Jesus e os líderes religiosos. Mais uma vez, eles vão até Jesus para tentar descredibilizá-lo. Porque para eles, Jesus é um baderneiro. Para eles, Jesus é alguém que veio destruir as tradições dos fariseus e dos escribas. E de fato, sim, ele veio. Mas não com qualquer coisa, mas ele vem para destruir essas coisas com a palavra de Deus. Com o Evangelho. Então, os versículos 1 ao 13, desses que nós lemos, é a primeira parte desse embate. Semana que vem nós vamos continuar esse embate, a partir do versículo 14. Mas para não nos estendermos, vamos ficar até o versículo 13. Jesus, então, ele vai para Genezaré, começa a curar, começa a fazer os seus prodígios e milagres, a ensinar, e todas essas coisas chegam aos ouvidos dos fariseus e escribas lá de Jerusalém. Versículo 1 nos vai dizer o seguinte: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles não estão em Genezaré. Eles não estavam junto com Jesus, mas eles escutaram o que estava acontecendo naquela região. Parece que os líderes religiosos lá de Jerusalém ouviram sobre, por exemplo, a multiplicação dos pães, o que a multidão estava recebendo de Jesus, as curas aqui no final do capítulo 6, quando Jesus começou a curar várias pessoas, e isso chegou aos ouvidos do Sinédrio, que era a cúpula dos fariseus, da onde saíam as ordens, da onde saíam aqueles que iriam ensinar. O Sinédrio continha ou detinha o poder da palavra de Deus, entre aspas. Eles eram responsáveis por ensinar o povo. Então isso chega aos ouvidos do Sinédrio, e o Sinédrio então resolve mandar uma comitiva para ver o que Jesus está fazendo. Versículo 2. Eles chegam lá, se colocam em volta de Jesus para começar a perguntar o que ele está fazendo. E aí, quando eles chegam lá, eles se deparam com algo talvez desconfortável para ele. Eles chegam para arguir Jesus, para questionar Jesus, mas eles se deparam com algo que deixou eles, assim, desconfortáveis e até um tanto que irritados. Versículo 2. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. No Antigo Testamento, que é importante colocar o contexto, no Antigo Testamento havia uma lei em que os sacerdotes, não todo o povo, os sacerdotes, aqueles que serviam no templo, deveriam se lavar todas as vezes que eles iriam comer alguma coisa sagrada. Então, existia uma oferta em que o povo levava para o templo. Essas ofertas eram as ofertas de manjares, onde eles levavam pães, levavam frutas, e isso era comida para os sacerdotes, ou seja,
o sustento dos sacerdotes vinha do povo. O povo depositava no templo e era para a alimentação dos sacerdotes. E esta lei, dada por Deus, dizia que o sacerdote deveria se lavar antes de comer o que era sagrado. Certo? Essa era a lei. Essa era a lei estabelecida por Deus para os sacerdotes. Ao longo do tempo, essa lei ela foi começando a se expandir para o povo, por causa dos fariseus, por causa dos rabinos. Os rabinos acharam, então, que seria melhor, não só para os sacerdotes, mas agora o povo deveria lavar também as suas mãos antes de comer qualquer coisa. Lembra? A lei era para os sacerdotes, não era para o povo. Os rabinos, então, desenvolveram uma regra para que não só os sacerdotes, mas todo o povo tinha que lavar a mão quando fosse comer alguma coisa. E isso se estabeleceu para os judeus. Então eles começaram a ensinar e a insistir que o povo deveria também lavar antes de comer. E esse ensino se tornou tão importante que todo o povo começou a praticar esta regra. Regra que era só para os sacerdotes. Versículos 13 e 4. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Ou seja, além de os sacerdotes ou os rabinos lavarem as mãos e passarem esta para o povo, eles acrescentaram ainda mais. Não é só as mãos que tem que lavar. Você precisa lavar copo, você precisa lavar prato, você precisa lavar jarro. Inclusive, precisa lavar a cama de vocês. Ou seja, estão trazendo regras e mais regras, coisas das quais Deus não havia dito para o povo. Eles aumentavam a palavra de Deus. Eles estendiam a obrigação, que era apenas de um grupo, para todo o povo. Então, a lavagem das mãos, ou de todas as outras coisas, tornaram-se mais elaboradas ao passar do tempo. Os rabinos, não é melhor lavar copos. Passou um tempo, não, agora você precisa lavar as mãos, os copos e os pratos. Passava mais um tempo, os rabinos, então, não vamos melhorar essa lei. Vamos colocar que eles têm que lavar as mãos, os copos, os jarros e as camas também. Muito parecido com as leis que no nosso país que nós temos hoje, né? É só uma coisa, aí vai começando a aumentar, colocando um jugo desnecessário na população. Aqui são os líderes religiosos que estão fazendo isso. E aqui vocês já conseguem ver o fluxo de como eles vão desprezando a palavra de Deus e colocando mais importância nas suas próprias regras e tradições. É claro que quando estes homens, os fariseus, saíam para a rua, eles tinham negócios, eles falavam com pessoas que não eram judias, falavam com samaritanos, e para eles quem não era judeu era impuro. Então, se um judeu apertasse a mão de um samaritano ou de alguém que não era judeu, isso tornava eles impuros. Então, quando eles voltavam para casa, eles tinham que lavar bem as mãos para comer. Ou seja, cerimonialmente, eles se tornavam impuros. Só para ter um exemplo para vocês dessa questão, vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Que ela está lá no meio das pessoas, ela não fala nada. Ninguém sabe que ela tem essa doença, porque se ela falar, as pessoas vão se distanciar dela. Então, ela vai lá no meio do povo sem falar nada e toca nas vestes de Jesus e é curada. Por que ela vai tão sorrateiramente? Porque ela sabe que se falar e as pessoas tocarem nela, ela vai contaminar aquelas pessoas com a sua impureza. E havia uma série de coisas, de etapas de limpeza, vamos assim, de purificação que as pessoas deveriam fazer. Sendo impuros, não podia ir no templo. Ficando impuros, não poderia oferecer os seus sacrifícios. Tudo deveria ser purificado de forma que os fariseus mandavam. Então, pegando todo esse pano de fundo,
A verdade de Deus acabava sendo ofuscada pelas tradições dos fariseus. A palavra de Deus acabava sendo engolida por um mar de tradições dos anciãos e acabava ficando nublado para as pessoas o que de fato deveria fazer e o que deveria não fazer. E a acusação dos fariseus está baseada nisso. Está baseado nas tradições e não na palavra de Deus. Versículo 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme as tradições ou a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? A primeira coisa que esse versículo aqui, que a gente precisa ter um tino, é que existe uma clara distinção entre as tradições dos homens e a palavra de Deus. E essa distinção eles mesmos fazem, eles mesmos dizem, porque os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos. Se de fato eles fossem homens de Deus, se de fato eles fossem homens que quisessem agradar a Deus, a frase deveria ser outra. Porque os teus discípulos não vivem conforme a palavra de Deus, se esse fosse o caso. Mas a ênfase está na tradição e não na palavra de Deus. Então, mais uma vez, fica evidente que os fariseus, eles enfatizam mais as suas tradições do que a própria palavra de Deus. Eles acusam Jesus de não guardar o sábado, e nós já vimos isso, quando Jesus está passando pelo meio do milharal, e os discípulos pegam os milhos para começar a comer, porque estavam com fome, e os fariseus dizem: ei, vocês estão fazendo o que não é lícito no sábado. Não é lícito colher espigas de milho para comer. E Jesus diz: como assim? Vocês não leram o que está escrito quando Davi e seus homens estavam com fome? Eles entraram no templo e comeram o que não era para eles comerem porque estavam com fome? Ou seja, o que eles comeram no templo era a comida dos sacerdotes, que era só para os sacerdotes. Mas por causa da fome, eles comeram o que não era lícito. E aí Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado, portanto sou eu que faço as coisas acontecerem. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, o dia foi feito para o descanso do homem, não o homem para o sábado. Os fariseus acusam Jesus de trabalhar no sábado, acusam Jesus de comer com mãos sujas agora nesse momento. Eles estão buscando esse conflito para descredibilizar Jesus. E a gente sabe que daqui a pouco Jesus vai para a cruz por causa de todos esses conflitos. E só para vocês terem uma ideia, desse episódio aqui até a crucificação nós temos 1 ano. Okay? Desse episódio aqui até a crucificação nós temos mais 1 ano, até Jesus ir para a cruz. Então os fariseus, eles pareciam espirituais por fora. Ok? Mas por dentro eles estavam o quê? Distantes de Deus. E esse risco ele corre ainda nos dias de hoje. Quando as pessoas frequentam, por exemplo, igrejas, cumprem regras, mas não têm o coração de fato rendido ao Senhor. Vão para a igreja de uma forma automática, ou leem a Bíblia de uma forma automática, oram porque tem que orar, ou cumprem determinadas regras que as igrejas dizem para fazer em detrimento à palavra. No entanto, essas práticas, para algumas pessoas, são só práticas que levam elas a Deus e deixam o evangelho de lado. Enfatizam mais as regras da igreja do que a palavra de Deus. E nisso, os líderes religiosos amarram as pessoas em regras e mais regras e deixam a palavra de Deus lá no fundo da sala. Os fariseus eram conhecidos pela sua rigorosa obediência às tradições. Eles jejuavam, e jejuar está aqui, é bom. Eles davam dízimo, eles oravam, eles eram admirados pelo povo, mas Jesus está dizendo que eles são como covas, ou como lápides. Tem lápide bonita, mas lá dentro da lápide o que tem? Ossos de motos.
podridão. É isso que Jesus está dizendo para os escribas. Vocês são como sepulcros, bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Jesus está tentando mostrar para eles que Deus ele não quer que as pessoas se devotem a regras, a tradições, a rituais, mas ele quer que as pessoas tenham um entendimento de que a palavra de Deus deve estar acima de regras e tradições feitas por homens. Deixe-me dar mais alguns exemplos aqui. Quando alguém lê a Bíblia e ora apenas por obrigação, sem desejo de comunhão de fato com Deus, é uma pessoa hipócrita. Está lendo, está orando, mas dentro aqui é por obrigação. Rapaz, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ler, eu tenho que orar. Ou só vai à igreja porque se não for vai receber a ligação do pastor perguntando por que não foi para a igreja. Não, então eu tenho que ir para a igreja, porque senão o pastor vai ligar e vai perguntar por que eu não fui. Ou só vai para a igreja para ter para ser visto pelos irmãos ou pelos amigos, porque acha que a igreja é um clube social. Mas as suas prioridades não estão naquilo. Rapaz, eu quero estar na igreja, porque lá eu vou ver meus irmãos, lá eu vou cantar ao Senhor. É o dia que eu separei para descansar, o dia que eu separei para ouvir a palavra de Deus e aprender. Um coração assim mostra que é um coração de fato devotado ao Senhor. Não está aqui por obrigação, mas está aqui porque quer estar aqui. Aquelas pessoas que só mostram para fora, ou por fora, uma aparência de piedade, mas o coração se preocupa mais com outras prioridades, com outras coisas que deveria fazer, ou com algum outro desejo, são pessoas que devem ser confrontadas com a verdade do Evangelho. Jesus quer mais do que uma aparência externa, ele quer uma transformação de coração. Ok? Isso significa que o arrependimento, a crença, deve ser genuíno, deve ser verdadeiro. Não só atos visíveis, mas ele quer um coração que o ame, um coração que é devotado a ele, um coração que se prostra diante dele. E é nisso que consiste a segunda parte do nosso texto, dos versículos 6 a 8. A defesa de Jesus é quanto a esse coração devotado a Deus e não só a aparência. Versículo 6 a 8, Jesus diz: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. Ou seja, vocês rejeitam a palavra de Deus para guardarem as suas tradições, as suas regras. E Jesus, ele não responde com um pedido de desculpa. Me desculpa, eles estão aqui comendo com as mãos. Eles deveriam ter lavado mesmo as mãos. Me desculpe, ou ele não explica. É que eles não tiveram tempo para lavar. Jesus não explica, Jesus não pede desculpas. Jesus, na sua resposta, ele acusa. E ele acusa utilizando dois profetas, Isaías e Moisés. Dois homens que os fariseus tinham com maior estima. Dois homens dos quais eles não poderiam falar coisa alguma. Jesus é esperto aqui. Isaías é um profeta da qual os fariseus eles se orgulham de ser descendentes de Isaías, mas também se orgulham de ter sido Moisés que libertou o povo deles. O profeta Isaías, por exemplo, ele criticava a hipocrisia dos judeus da sua época. E Jesus aplicou as mesmas palavras a esses líderes. Eles podiam, por exemplo, proferir palavras bonitas, corretas, sábias, mas ao mesmo tempo fingir que eram devotos de Deus. Quando eles defendiam as suas tradições acima da palavra de Deus, eles se faziam como atores em um palco de teatro.
Os fariseus e escribas estão muito mais preocupados em defender as suas tradições do que obedecer à palavra de Deus. E por isso, eles eram culpados de todas essas coisas. E Jesus acusa esses homens de deturparem a palavra de Deus para manter as suas tradições. Por exemplo, e aqui são aplicações para olhar para dentro do nosso coração. Esse texto é direcionado para todos nós, para confrontarmos a nós mesmos. Como está o meu coração? Como é que eu estou por dentro? Será que Deus ele tem se agradado do que está vindo de dentro para fora? Ou será que é apenas uma aparência, uma casca? Por fora, ok, mas por dentro, como é que está? Eu posso cantar hinos com entusiasmo, ouvir o sermão atentamente, curvar a minha cabeça em oração, parecer profundamente engajado nessas coisas, mas ao mesmo tempo viver com o coração em outras prioridades. A aparência externa de piedade pode facilmente mascarar um coração que ainda não se rendeu a Deus de verdade. Então o teste é, se eu digo que tenho fé, se eu digo que eu creio em Jesus, essa fé deve impulsionar, mostrar por fora o que de fato tenho por dentro. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Entende a ideia? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu preciso mostrar o que está dentro. Porque é com isso que Deus se importa. Eu posso me envolver com atividades da igreja, mas ainda assim colocar trabalho, dinheiro, prazeres, conforto acima de Deus. Eu posso ter tempo, ou eu posso passar tempo nas redes sociais, mas não ter tempo para oração e nem para leitura. Eu posso valorizar mais a aprovação dos outros do que a aprovação de Deus. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu mostro isso? Desprezando a palavra de Deus e colocando acima dela certas regras, achando que as regras vão me proporcionar algum tipo de graça diante de Deus. Jesus ele está acusando os seus oponentes de eles serem bonitos por fora, mas serem feios por dentro. E Jesus vai dar um exemplo muito claro nos últimos versículos, dos versículos 9 a 13, quando Jesus diz assim: e disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a tradição. Ou seja, a acusação de Jesus vai além do que dizer vocês são externamente bonitos, mas por dentro vocês são fora. Sabe como eu constato isso? Dessa forma. Moisés disse, honre pai e mãe. E diz também, se alguém maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Isso são mandamentos. São leis que temos